Muito bem, então, pessoal, né? Depois dessa participação toda especial aí do DJ Yoda, né? Vamos para a nossa aula, cujo tema é exatamente o que foi apresentado aí, né, pelo DJ, né? Nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje sobre energia, tá? Então, vamos lá, vamos para nossa aula. O que nós temos aqui? Bom, vou começar então passando um vídeo para vocês, tá? E depois a gente trabalha então, né, a continuação da nossa aula. O que é energia? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender por que a física existe. Não é para fazer alunos passarem dificuldades em provas ou apenas para colocar uma carga horária maior nas escolas. De maneira bastante simplificada, física é a ciência que tenta entender como o universo funciona. E mais do que entender, criar modelos que consigam, a partir de uma observação como os planetas do sistema solar parecem estar orbitando o Sol, descrever usando ferramentas matemáticas que nos permitam fazer previsões, montar experimentos e testar as nossas próprias ideias contra a própria realidade. Previsões como, sim, os planetas do sistema solar orbitam o Sol e nós podemos calcular a velocidade da órbita, o período dela e ainda conseguimos de brinde prever a existência de outros planetas sem nem mesmo ter visto eles. Então, em um certo sentido, a física é a ciência de fazer previsões, só que não no sentido místico da palavra, e sim no sentido matemático. É conseguir calcular quanto combustível a mais o seu carro vai gastar se você estiver com o bagageiro carregado. É saber que elétrons em movimento esquentam a água do seu chuveiro e conseguir prever essa temperatura. E para fazer todas essas previsões, nós precisamos de uma coisa: energia. Muito bem, então, tá? Essa ideia inicial para a gente trabalhar, né? Começar a despertar essa concepção da importância da energia no nosso dia a dia, tá? Especificamente, nós vamos trabalhar neste ano a parte de energia que é a parte da energia mecânica, tá? A energia térmica, vocês trabalharam no ano passado,
tá? A parte de energia elétrica se trabalhará, então, no terceiro ano, tá? Então, as turmas de primeiro ano estão tendo energia mecânica, as turmas de segundo ano também estão tendo energia mecânica, as turmas de segundo trabalharam energia térmica no primeiro ano, tá? As turmas do primeiro deste ano trabalharão energia térmica no segundo do ano que vem, tá? E a energia elétrica é trabalhada no terceiro ano. Mas esse leque da energia é muito importante para nós no dia a dia, certo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos conceituar. Conceituar energia não é uma coisa tão simples, tá? Energia é a capacidade, então, de executar trabalho, tá? A parte que a gente vai estudar, a energia mecânica, é aquela que acontece, então, devido aos movimentos dos corpos ou que estejam, então, armazenadas nos sistemas físicos, tá? Então, dentre essas diversas energias conhecidas, as que nós veremos no estudo de dinâmica, na parte de energia mecânica, são energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá? Muito bem, comecemos então pela energia cinética, tá? A energia cinética é aquela energia que está ligada então ao movimento dos corpos, tá? Ela resulta então da transferência de energia, né, que vai pôr o corpo em movimento, tá? Ou seja, é um tipo de energia que só vai existir quando houver velocidade associada a um corpo. Tá? Se o corpo estiver em repouso, não haverá energia cinética associada a este corpo. Tá? Então, para ter energia cinética, o corpo precisa necessariamente estar em movimento, possuir uma velocidade. Bom, como é que a gente quantifica isso? A energia cinética, né, vai depender de duas características do corpo: da massa do corpo e da velocidade desse corpo. Tá? E a forma da gente quantificar a energia cinética, então, associada a um corpo, é pela equação energia cinética igual a massa vezes a velocidade elevado ao quadrado dividido por 2. Cuidado com as unidades, tá? A energia cinética, ela é dada em joules, né? Abreviado só com o J maiúsculo. A massa do corpo, ela deve ser dada em quilogramas. Se você pegar um corpo que esteja em toneladas, precisa transformar para quilogramas. Se você pegar um corpo que está em gramas, precisa transformar para quilogramas. Tonelada para quilograma multiplica por 1000, grama para quilograma divide por 1000. E a velocidade do corpo, gente, obrigatoriamente ela deve estar na unidade do sistema internacional, ou seja, metros por segundo. Se você pegar um corpo que esteja, por exemplo, normalmente a velocidade de automóveis, vamos dizer assim, é dada em quilômetros por hora. Você precisa transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Né? Como transforma a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Ok? Muito bem. Vamos a um exemplo aqui. Então, exemplo 1. Considere um corpo de massa 4 kg, inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal onde o atrito ele é desprezível. No instante t igual a 0, aplica-se nele uma força horizontal constante de intensidade 32 newtons. Calcular a energia cinética desse corpo no instante 20 segundos. Tá? Muito bem, inicialmente ele está em repouso, a velocidade inicial é 0. Se você aplica uma força num corpo, a força aplicada no intervalo de tempo vai corresponder a um impulso. O impulso vai causar uma variação da quantidade de movimento desse corpo, né? Fazendo com que a velocidade dele aumente. Ou seja, ao final de 20 segundos, a velocidade dele não será mais 0. Sujeito a uma força, ele vai ter uma velocidade maior que 0. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente precisa, inicialmente, vamos relembrar os conteúdos que a gente já viu nas aulas anteriores, né? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? E o impulso também pode ser calculado pelo produto força vezes intervalo de tempo. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser dado por força vezes intervalo de tempo. Tá? E o delta Q é o QF, quantidade de movimento final, menos o QI, quantidade de movimento inicial. Tá? Igual a força vezes intervalo de tempo. Só que a gente não pode esquecer, por exemplo, quando a gente abre a quantidade de movimento, é o produto massa vezes a velocidade. Então, vai ser massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial, igual a força vezes intervalo de tempo. Lembrando que como o corpo inicialmente está em repouso, a velocidade inicial ela é igual a 0. Então, resulta para a nossa equação aí simplesmente o quê? Massa vezes a velocidade final igual a força vezes intervalo de tempo. E isso a gente utilizou em inúmeros outros exercícios anteriores, inclusive em avaliações anteriores. Tá? A partir disso, a gente consegue, então, agora, né, utilizando o que restou dessa equação, lá do impulso e da variação da quantidade de movimento, a gente consegue calcular
qual será a velocidade final que este corpo terá ao final de 20 segundos. Substituindo os dados, então, a gente vai ter a massa 4 kg, vezes a velocidade final, que é o que nós queremos descobrir. Precisamos saber a velocidade final para, a partir da velocidade final, calcular a energia cinética do corpo, né? Igual a força aplicada a 32 newtons e o intervalo de tempo de aplicação dessa força, 20 segundos. 32 vezes 20 será 640. O 4 está multiplicando a velocidade, vai passar dividindo, então ficará 640 dividido por 4. E 640 dividido por 4 é igual a 160 metros por segundo. Tá? 160 metros por segundo. Muito bem. Agora que descobrimos a velocidade final, partimos então para calcular qual é a energia cinética que esse corpo terá. Tá? Como é que a gente vai calcular a energia cinética desse corpo? É o produto massa vezes a velocidade elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então ficará lá 4 vezes 160 elevado ao quadrado, dividido por 2, tá? 160 ao quadrado é 25.600, tá? Aí eu vou ter o 25.600 vezes 4, né? Ou melhor, posso simplificar o 4 por 2, vai dar 2. 2 vezes 25.600 é igual a 51.200, tá? Então, a energia cinética deste corpo ao final de 20 segundos será igual a 51.200 joules. Quando a gente tiver respostas com valores de energia muito grande, tá, a gente pode trabalhar com um prefixo, né? Como, por exemplo, o quilômetro é 1.000 metros, o quilograma são 1.000 gramas. Então, a gente pode trabalhar com o prefixo quilo também na energia. Em vez de escrever 51.200 joules, a gente divide a resposta por 1.000, que vai dar 51,2, e usa o prefixo quilojoule. Tá? Então, essa resposta tanto pode ser escrita como 51.200 joules, como 51,2 quilojoules. Tá? É importante também se habituar à forma como essa resposta pode aparecer de maneiras diferentes. Tá? Muito bem, vamos adiante. Vamos agora para a parte de energia potencial gravitacional. Toda energia potencial trata-se de uma energia que está acumulada, tá? Então, em termos de energia potencial gravitacional, a gente vai ter o quê? Que é uma espécie de energia capaz de existir em estado de reserva, né? Acumulada, ou seja, uma energia que fica armazenada, pronta para se manifestar quando exigida, tá? E que ela é afetada pela gravidade do planeta e pela altura em que o corpo se encontra em relação ao solo. Ah, então, a energia potencial gravitacional vai depender dessas características, da gravidade, da altura e da massa também do corpo. Tá? Bom, como é que a gente equaciona a energia potencial gravitacional? A energia potencial gravitacional ela pode ser equacionada pelo produto massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Tá? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando, importante as unidades. A energia potencial gravitacional, assim como a energia cinética, ela vai ser dada em joules. Tá? A massa do corpo tem que estar em quilogramas. A aceleração da gravidade tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. E a altura do corpo em relação a um determinado referencial qualquer tem que ser dada em metros. Se for dada em outra unidade, centímetro, qualquer outra unidade, tem que converter para metros. Tá? Importante, fundamental isso. Muito bem. Vamos ao exemplo. Exemplo 2. Tá? Olha o que diz o exemplo 2 ali. Ó. Uma garota com 50 kg de massa está no alto de uma escada de 40 degraus, tendo cada degrau uma altura de 25 centímetros. A aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Calcular a energia potencial da garota em relação, letra A, ao solo. Letra B, a energia potencial da garota em relação ao 10º degrau. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual será a altura da escada quando ela estiver lá no topo da escada? Tá? Então, nós vamos ter lá, são 40 degraus, vezes a altura de 25 centímetros cada degrau, isso será igual a 1.000 centímetros. Transforma para metro, divide por 100, então nós vamos ter a altura da escada de 10 metros. Tá? Primeira coisa, determinar a altura total da escada, 10 metros. Porque o problema pede para determinar a energia potencial da garota, que está lá no alto da escada, em relação ao solo, eu preciso saber a altura total. O segundo passo é determinar, então, a altura do 10º degrau. Tá? Bom, então, nós vamos ter 10 degraus
vezes a altura de cada degrau, que é 25 centímetros. Então, 10 vezes 25, 250 centímetros. Divide por 100 para transformar para metros, 2,50 metros, tá? Então, o 10º degrau estará a 2,50 metros de altura em relação ao solo. Portanto, a altura dele em relação ao topo da escada, 10 menos 2,50, 7,50 metros do 10º degrau até o topo da escada onde a menina se encontra. Essa medida vai ser importante depois. Muito bem, a letra A, então. Calculando a energia potencial da garota em relação ao solo. A altura da garota em relação ao solo é a altura da escada toda. Então, para calcular a energia potencial gravitacional, a gente vai aplicar a equação mgh. A massa da garota já está em quilogramas, está certinho, é só substituir, 50. A gravidade já está na unidade correta, metros por segundo ao quadrado, é só substituir, vezes 10, vezes a altura. Qual a altura da garota lá no topo da escada até o solo? É a altura da escada, que é igual a 10 metros. Então, vou ter 50 vezes 10 vezes 10. 50 vezes 10 vezes 10 é igual a 5.000 joules. Então, a energia potencial gravitacional dessa garota lá no alto da escada é de 5.000 joules. Se eu divido por 1.000, eu vou ter, então, uma energia potencial gravitacional equivalente a 5 quilojoules, tá? Bom, letra B, calculando então a energia potencial da garota em relação ao 10º degrau, tá? Então, se a garota está lá em cima da escada em relação ao 10º degrau, eu vou calcular só a diferença de altura que existe entre o ponto onde ela está e o ponto que eu quero calcular, tá? Como ela está no 10º degrau e o 10º degrau está a 2,50 metros do solo, a altura entre o 10º degrau e o topo da escada, 10 menos 2,50. Então, a gente vai calcular a energia potencial gravitacional da garota em relação ao 10º degrau usando a equação mgh. Só que no h a gente vai pegar a altura total, diminuir a altura do 10º degrau. Então, vai ficar ali, ó, como está demonstrado, 50 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura total da escada, 10, menos a altura do 10º degrau, porque eu quero saber a energia potencial em relação ao 10º degrau. Então, menos 2,5, tá? Então, eu vou ter 50 vezes 10, isso vai dar 500. 500 vezes 7,5 dá 3.750 joules. Tá? Então, a energia potencial da garota em relação ao 10º degrau, partindo do 10º até o topo da escada, são 3.750 joules de energia que ela possui. Se nós dividirmos por 1.000, então teremos a quantidade de energia em quilojoule, que será igual a 3,75 quilojoules. Tá? Então, esta é a energia potencial gravitacional. Lembrando, a energia cinética depende da massa e da velocidade do corpo. A energia potencial gravitacional depende da massa, da gravidade e da altura. Tá? Partimos agora para a última forma de energia potencial, também energia acumulada, que é a energia potencial elástica. Tá? Bom, então ali, ó, ao esticarmos ou comprimirmos uma mola ou um elástico, sabemos que quando a gente soltar essa mola, ela vai tender a retornar à sua posição original, né? A sua posição natural, sua posição de equilíbrio, que a gente chama. Essa tendência de retornar à posição natural é devido a algo que fica armazenado na mola, tá? Que é a medida que ela é esticada ou comprimida. Então, quando a gente estica a mola armazena algo. Quando a gente comprime a mola armazena algo. O que faz a mola voltar ao seu tamanho natural quando ela é comprimida ou quando ela é esticada é este algo que fica acumulado na mola, tá? E este algo é justamente a energia potencial elástica. Como que a gente calcula a energia potencial elástica, então, de um sistema com mola ou um elástico qualquer? A energia potencial elástica vai ser dada pela equação K vezes x ao quadrado dividido por 2. Tá? Importante identificar quem são essas variáveis nessa equação da energia potencial elástica. Tá? A energia potencial elástica vai ser dada em joules. Né? O K é o valor da constante elástica da mola, e ele é dado em newtons por metro. Cada mola possui uma característica especial, né, que é denominada de constante elástica. Algumas molas têm uma constante elástica maior. Quanto maior a constante elástica da mola, mais difícil de comprimir ela ou de elongar ela. Quanto menor a constante elástica da mola, mais fácil de elongar ou de comprimir ela. Tá? E o x que aparece aí na equação
é o valor da elongação ou da compressão da mola. O que é a elongação ou a compressão? Pega o tamanho natural da mola. Se eu estico ela, o quanto eu estiquei ela, o quanto ela ficou maior é a elongação, que é o valor do x. Tá? Se eu comprimir a mola a partir do equilíbrio dela, então ela tem o tamanho natural, eu comprimo ela, ela comprime uma medida de 5 centímetros. Esses 5 centímetros é o valor do x da compressão da mola. Então o x vai indicar quanto a mola elongou ou quanto a mola comprimiu. Tá? E o K, a constante elástica, que vai depender da característica de cada mola. Muito bem, vamos a um exemplo da energia potencial elástica. Então diz ali, ó, exemplo 3. Determine a energia potencial elástica armazenada numa mola de constante elástica de 500 newtons por metro, quando ela é distendida de 40 centímetros, ou seja, quando ela é alongada 40 centímetros. Então, quando eu puxo a mola 40 centímetros a partir da sua posição de equilíbrio, fica uma energia potencial acumulada na mola. E a mola fica fazendo força para voltar à sua posição de equilíbrio. Tá? A mola faz força para voltar na sua posição de equilíbrio. O que faz ela voltar é justamente essa energia acumulada. Tá? Muito bem, então quanto de energia terá acumulada quando a mola é elongada então 40 centímetros? Aqui é importante, observe as unidades. O x deve ser obrigatoriamente dado em metros, não pode estar em centímetro ou qualquer outra unidade. Tá? O x deve ser dado em metros porque a constante elástica da mola está em newton por metro. Tá? Então, transformando 40 centímetros para metro, eu vou ter 0,4 metros de elongação da mola. Tá? Aplicando na equação, energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Certo? Substituindo, então, agora na equação, o que nós vamos ter? O valor do K, 500 newtons por metro, vezes o x, 0,4. Esse x deve ser elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 0,4 elevado ao quadrado dá 0,16. Tá? 0,16 vezes 500. Tudo isso dividido por 2 vai resultar, então, num valor de 40 joules. Tá? Então, a mola terá armazenado uma energia de 40 joules quando ela é elongada a 40 centímetros. Veja, como a resposta é pequena, 40 joules, não precisa transformar para quilojoule. A gente transforma geralmente para quilojoule quando o valor da energia, seja potencial ou cinética, é maior do que 1000. Né? Porque daí a gente divide por 1000 e tem dado em quilojoule. Aqui seria 0,04 quilojoules, então não tem necessidade, certo? Então, essas 3 formas de energia. Relembrando, né? Relembrando a síntese da aula de hoje. Energia cinética, quando um corpo tem velocidade, massa e velocidade. Energia potencial gravitacional, quando um corpo tem massa, está sujeito a uma gravidade e está numa determinada altura em relação ao solo. Energia potencial elástica, quando um sistema com mola ou elástico, ele é elongado ou comprimido. Tá? Então, energia potencial elástica dependerá, então, desta elongação ou da compressão e do valor da constante elástica, que é característica de cada mola. Tá? Cada mola tem uma característica diferente. Muito bem. E com isso a gente fecha, então, a nossa aula sobre energia mecânica. Vocês ficam, então, aí com 4 exercícios para trabalhar, certo? Para a gente, então, depois das férias, retomar os nossos estudos, tá? Muito bem, então, pessoal, fechamos, então, esta aula sobre energia, tá? Para termos aí o fechamento desse primeiro semestre nosso, ok? Muito bem, vamos lá, então. Fechando a aula de hoje. Tudo de bom para vocês, gente. Até nossa próxima aula. Valeu, abração!